Hoje de sacudir o pó das sandálias dos nossos pés, aonde quer que nós formos. Acho que o que mais incomoda a gente, no fundo, é o orgulho. Porque a gente se incomoda tanto quando alguém não nos honra, por exemplo, com a gratidão, ou quando não dá a menor bola pra gente, não é mesmo? E aí Jesus mandou os seus discípulos, e os seus discípulos deviam ir pregar, e quando chegassem lá, se ninguém quisesse saber deles, a única coisa que eles deviam fazer era sacudir o pozinho da sandália e ir embora, virar as costas e ir embora. Só que é difícil a gente fazer isso, né? Vocês já repararam? Já repararam uma briga de trânsito, por exemplo? Quando você pensa que está terminando a briga, o outro pega, levanta e sai do carro. Aí quando você pensa que está tudo resolvido, aí para lá na frente, o outro para do lado. É um negócio assim que todo mundo quer resolver, todo mundo tem uma razão, né? É um negócio impressionante isso que a gente percebe. Mas no fundo, o que é isso? É um sentimentozinho que está lá dentro da gente, que fala assim, a gente não pode perder essa contenda, nós temos que ganhar todas, não é mesmo? Tem uma história bonita do Humberto de Campos, que se chama O Advogado, o Grande Cabeça. O Grande Cabeça era um advogado que não perdia nenhuma ação, nada, nenhuma causa ele perdia, até as causas mais perdidas ele ganhava. Eu acho que ele foi advogado político, né? Porque os advogados políticos ganham todas, né? Impressionante. Só que aí ele teve que desencarnar, porque na verdade nós já sabemos que vamos desencarnar. Todo mundo já sabe disso ou não? Todo mundo sabe, né? Sabe, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que ir, não tem jeito. Então a gente chora por aqueles que estão indo agora, mas a gente nunca sabe qual que é a nossa hora. E ai meu Deus do céu, foi embora, não é? Mas e a gente? Quando que nós vamos, né? Pode ser que seja rápido, pode demorar. Às vezes a gente demora e pensa que podia ter ido mais rápido, às vezes a gente foi muito rápido, podia ter demorado um pouco mais, ficado um pouco mais, resolvido um pouco mais as nossas coisas, não é? A gente está sempre assim, não muito contente com as coisas que nos acontecem. Então Humberto de Campos, junto com o Grande Cabeça, ele também dá uma sugestão para a gente deixar as nossas coisas cada vez mais organizadas. Tem uma mensagenzinha do Humberto de Campos que se chama Treino para a Morte. Interessante que eu estou vendo aqui um grupo grande de pessoas, né? Vem aqui na Casa Espírita e fala assim, não, vamos lá, me tranquilizar um pouquinho, sair de lá sossegado. Mas aí chega aqui o camarada só fala de morte, de morrer cedo, morrer tarde, sair daqui mais aflito do que nunca, né? Meu Deus do céu. Mas fiquem tranquilos, viu? Quem mora em Ipiranga é 120 anos de vida, o mínimo. O mínimo é 120. Todo mundo quer chegar no 120? Depende, né? Depende como que vai chegar no 120, né? Bom, se não quer no 120, então baixa um pouquinho, 110, 100, aí faz as contas, né? 60 menos 100, quanto que está faltando e tal. E aí já começa com o treino para a morte. Ele dá algumas dicas interessantes lá no treino para a morte, que na verdade significa para a gente deixar as nossas coisas o mais organizado possível, os nossos papéis, as coisas que a gente tem administrativas. Hoje é mais fácil, antigamente era mais difícil. As pessoas compravam as casas, não assinavam nenhum papel, quando assinavam um papel perdia, não sabiam onde estava, morava lá 30, 40 anos sem uma regularização. Isso muitas vezes causava um embaraço, um embate terrível para aqueles que ficavam. Então isso era uma recomendação para essas pessoas que tinham essa dificuldade. Então hoje não, hoje tem as tais contas correntes conjuntas, hoje já tem os cartórios que ajudam a gente a corrigir, resolver as coisas, já tem lá a vara de uso capião, se a gente não tem a documentação, entra com o uso capião, resolve, põe o nome de alguém. Então as coisas são mais fáceis, né? O departamento de trânsito também, não precisa ir lá longe, onde que é, vai às vezes na internet, algum poupa-tempo, regulariza, arruma, deixa tudo em ordem, tudo arrumadinho, porque isso é muito importante pra gente. Porque o nosso Grande Cabeça, vamos voltar para o Grande Cabeça, ele era um advogado que ganhava todas as causas, e aí o que aconteceu? Aconteceu que para ganhar todas as causas tinha que fazer alguns milagres, né? Por assim dizer, não é? E aí ele teve que reencarnar, e reencarnou com uma grande cabeça. Sabe o que tinha dentro da cabeça dele? Água. Já ouviram falar? Hidrocefalia. Isso mesmo. Olha só. Então, dependendo como a gente usa a nossa inteligência, nossos pensamentos, aí a gente depois vai ter que amargar aí para limpar, lavar, né? Essas coisas que a gente pensa que não deveriam pensar. Mas o que nós estamos falando é dessa questão do orgulho, que a gente não aceita quando alguém não atende a gente direitinho, quando alguém não aceita a gente, quando a pessoa não aceita a nossa ideia, o nosso ponto de vista.
a gente fica guerreando, brigando. E Jesus falou o seguinte: não é para fazer isso, não perca tempo com isso. Segue em frente. Mas ele também recomendou para a gente não levar mágoa, rancor, desejo de vingança, nada disso. E a gente fica assim, não sei por que a gente fica tão assim, transtornado, quando a gente está numa condição que a gente não, as pessoas não respondem bem aquilo que nós estamos conversando, falando, exemplificando. Por que isso incomoda tanto a gente? E aí a gente chegou na história do orgulho. E aí eu vou dar uma formulazinha para vocês que eu estou usando para mim. Então eu criei um tribunal interno, pus uma mesa redonda, aí pus sentado o meu orgulho junto com a minha humildade. E quando vem alguma questão assim, eu ponho os dois para conversar, entrar num acordo. Só que o orgulho é muito nervoso, ele é muito forte, muito grandão. A humildade é mirradinha, pequenininha, sempre ela perde, porque o orgulho vai lá e bate nela e derruba ela e ele ganha. Mas é sempre bom a gente fazer os dois conversarem um pouquinho, às vezes antes de tomar uma decisão, às vezes antes de dar uma resposta, às vezes antes de fazer alguma coisa. Pensar, raciocinar. Quando a gente consegue fazer isso, a gente poupa tantos problemas, tantos dissabores. Olha que Jesus já falou 2000 anos atrás. Não façam nada, não entende, não quer saber, não está nem aí. Bate o sapatinho lá, um pezinho um no outro, larga o pocinho lá e vai embora. Não se preocupe, está tudo bem, está tudo certo. Você sabe que a maioria de vocês vem na casa espírita e sai mais ou menos assim, bate o pezinho e vai embora? Por exemplo, quando a gente vem aqui buscando um recurso orgânico, uma ajuda orgânica, e a gente recebe, aí a gente vai naquela portinha em determinado dia, bate o pezinho ali, vai embora e não volta mais. Normalmente a gente faz isso, né? Mas também tem uma outra condição muito interessante dessa história de bater um pezinho. Não faz muito tempo atrás, mais ou menos uns 500, 600 meses atrás, quando a gente ainda era menor, né, de idade, e aí a gente ouviu uma expressão que era interessante, né, que era muito melhor a gente ser empregado do que ser o patrão. Por quê? Porque o empregado batia o pezinho na porta da firma, raspava no tapetinho da firma e ia embora, e esquecia todos os problemas que a empresa tinha. Mas o patrão não, levava para casa, dormia com os problemas, acordava com os problemas, tinha todas as dificuldades. Mas o empregado não, ele raspava o pezinho no tapete ali e pronto, acabou, ia embora. Nem sabia se ia ter folha de pagamento no dia seguinte, se ia ter que pagar um fornecedor, se tem um título lá protestado, nem se incomodava com isso. Né? Agora o patrão, uma aflição, né? Dificuldade, às vezes para viver um dia depois do outro, vai pedir emprestado algum dinheiro no banco, não vai, o que vai fazer, vai desmobilizar, o que vai fazer? Vai vender uma parte da empresa, o que vai... É uma aflição muito grande, não é? Mas os empregados normalmente faziam isso, nem se incomodavam, deixava lá um problemão enorme, né? Às vezes na empresa, trabalhavam numa máquina super sofisticada, dava o horáriozinho dele, desligava a máquina lá, não, mas vai ter que entregar não sei quantas peças, não sei por que dia, não sei que hora, mas deu o meu horário, não é assim? Fecha, vai lá, raspa o pezinho e vai embora. Então, é também um sinônimo de tranquilidade. E aqui, quando Jesus fala para a gente raspar o pezinho ou bater um pezinho no outro, é para não levar ressentimento, não levar raiva, não levar rancor, não ter sentimentos assim diante da adversidade que a gente vai viver, que a gente vai sofrer. Óbvio que a gente vai viver isso. A gente já não vive isso em família, um filho, por exemplo. Os nossos filhos concordam com tudo que a gente fala. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem uma jovem aqui, vou perguntar para ela. Escuta, você concorda com tudo que a mãe fala para você? É com tudo, né? Tudo, não discorda de nada, né? Sua mãe não está aqui não, né? Ela está aí? Tá. Tá bom, mas ela não vai, não vou pedir o testemunho dela, porque nós não estamos fazendo aqui um tribunal, né? Mas, então você concorda com tudo, né? Isso é bom, né? Isso é muito bom, né, mãe? Quando concorda com tudo é muito bom, maravilhoso, né? Bom, mas você tem quantos anos? 17. Até que tá indo bem, né? Com 17, concordando com tudo, né? Lá em casa tem uns comedores de arroz e feijão lá, que com 12 ou 13 o negócio lá já virava giraia lá, porque não aceitava, né? E agora com 19, eles acham que o pai é o maior imbecil do mundo, né? Mas tem um amor, assim, por aquele... O meu malvado preferido, né? Não tem um filme assim? Tem um filme assim, né? Mas... No fundo é assim, a gente tem diferenças em casa, não é?
Não é o caso da moça, graças a Deus, não é? Que a mãezinha dela encontrou no plano espiritual lá uma cidade só de espíritos evoluídos, chamou ela aceitou, falou, você vai ser minha mãe? Tá bom, que bom, pode deixar, é você, então ótimo, maravilha, né? Mas normalmente a gente tem essas diferenças, essas dificuldades de uns com os outros, e aí a gente fica nervoso, aborrecido, chateado, passa às vezes anos e anos, porque o filho fez não sei o quê, porque o filho deixou de fazer tal coisa, às vezes é porque o pai, não é? A gente que tem mais de 18 anos, às vezes tinha aquele problema com a mãe, com o pai, não deixava sair, se saísse tinha que chegar não sei que horas, tinha aquelas coisas, não é? E aí algumas pessoas não podiam sair, o pai não permitia que saísse, especialmente se fossem as moças, as mulheres, não é? Não permitiam de jeito nenhum, e aí, tadinho, ficavam chateados, aborrecidos. Às vezes uma amiguinha de escola lá, fazendo 15 anos, uma festinha familiar, perto de casa, e mesmo assim o pai durão não permitia, não queria que saísse, aquela coisa toda. E a gente guardou isso, ficou tão magoadinho, tão chateadinho, por anos a fio, né? Passou anos e anos e anos. Aí quando estava lá com 40 anos, 50 anos, 60 anos, e aí tá lá o paizinho deitadinho, decúbito dorsal, quase permanente, e ele falava, minha filha, você tem alguma coisa contra mim? Não, pai, tá tudo bem. Mas não podia ter esquecido isso antes, ter deixado antes? Podia, né? Então é o que Jesus está falando aqui pra gente. Não ficar tão incomodado. As pessoas têm pensamentos diferentes. Fico pensando no nosso Pai, no nosso Criador, a diversidade de pessoas, vejam só. E agora as pessoas estão pensando, cada um pensa uma coisa, olha só. Cada um pensa uma coisa. Nós temos na Terra cerca de 8 bilhões de criaturas e cada um pensa de um jeito. Agora tem pensamentos aí que vão ao infinito aí com diversidade sexual, né? Cada um pensa de um jeito, mas o pai nem se incomoda com isso. Tá nem aí para isso. Quer nem saber. Porque quando chamar, quando tiver que conversar, ele vai falar, ele vai conversar, ele vai fazer o que tem que ser feito, obviamente, né? E aí é uma coisa nossa, na nossa cabeça, mental nosso. E às vezes a gente fica com esse negócio parafusado na cabeça da gente, anos e anos e anos a fio. Fica lá sofrendo mágoas, isso, aquilo outro. Largar, seguir em frente. Não tem problema como a gente pensa. O nosso Pai respeita os nossos pensamentos. Nós temos uma joia sagrada que se chama liberdade de escolha. Na doutrina espírita é o livre-arbítrio. Os benfeitores superiores, os espíritos superiores, não interferem em nosso livre-arbítrio. Só os inferiores querem interferir, mas os superiores não interferem. Então, se a gente está indo numa direção que seja obtusa, intranquila, cheia de curvas, não tem problema nenhum, porque isso vai servir para a gente de experiência, óbvio, não é? Então, devagarzinho a gente vai entendendo que as pessoas têm os seus pensamentos, suas ideias, que os espíritos muitas vezes já chegam preparados aqui na Terra para determinadas tarefas específicas, e às vezes a gente quer torcer isso, não quer permitir que o espírito tenha a tarefa que ele tem que realizar. Mas as tarefas em algum tipo de trabalho era muito comum, hoje nem tanto, mas antigamente os pais definiam a profissão do filho, não é mesmo? Vai ter que ser, sei lá, doutor, vai ter que ser engenheiro, vai ter que ser isso, vai ter que ser aquilo, definia, e a pessoa às vezes não queria nada daquilo, estava querendo um trabalho de mecânico. Tive um conhecido meu, não posso falar de mim mesmo, agora é proibido, então, tinha um conhecido meu, que ele tinha um primo, e o primo queria ser mecânico de qualquer jeito, e o pai queria que ele fosse músico. Olha só. E foi uma revolução terrível. E no fim ele acabou sendo mecânico, é mecânico até hoje. E o melhor hobby que ele tem, ele mora em Campinas. Não devia ter falado da cidade que ele mora, né? Mas agora eu falei. Ele mora em Campinas. E ele adora pegar esses carros bem antigos, colocar um motor muito potente e ficar andando na beiradinha da estrada. Aí quando passa aqueles carros de Playboy, ele vai atrás do carro de Playboy. É o prazer dele. E o cara tá 200 por hora, ele tá lá com a Brasília dele, a variante dele, é 200 por hora atrás do cara. Esse é o maior prazer que ele tem, meu Deus do céu. Olha só.
Não é legal? Não é gostoso? Ah, ele está fazendo o que ele gosta, não é? Está fazendo o que ele gosta. Mas enfim, a gente vai devagarzinho entendendo que no fundo é assim. Se não deu para ser agora, certamente terá o tempo certo, o tempo necessário. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa na adolescência e não consegue, tem que esperar um pouquinho. Para que vai ficar guardando rancor, raiva, ódio? Às vezes a gente vive um drama, muitas vezes em casa, em família, no trabalho. Mas depois passa, tudo isso passa. Tudo isso passa, daqui a pouquinho. As nossas células do corpo renovam, não sei quantos anos, não sei se é 3 anos, 2 anos, 3 anos, diz que muda todas as nossas células do corpo. Imagina se a gente também não vai mudar daqui a algum tempo. Lembra das bonecas que a gente adorava, dos carrinhos? Eu tenho na minha casa uma cadeirinha, assim, não deixo ninguém sentar, nem meus netos, só aquela cadeira do vô. Até hoje, desde quando ele tem 5 anos de idade, imagina só, né? Tem uma cadeirinha lá. É claro que ele senta, porque o vô não está o dia inteiro em casa, senta, arrasta, joga lá no 14º andar. O que aconteceu com a cadeirinha? Eu não sei, de repente ela desmontou sozinha aqui. Então, devagarzinho, a gente vai entendendo que essas coisas vão passando. E a gente fica preso nesse orgulho de achar que a pessoa tem que aceitar, tem que entender e tem que querer aquilo que a gente quer naquele momento, naquela hora. Joga a semente, muitas vezes pode ser boa, pode ser útil. Mas quem diz também que a tua semente não é ruim? Quem é que sabe disso? Porque às vezes a gente também tem uma semente ruim, né? Às vezes a gente tem. E a pessoa não quer receber aquela semente porque ela sabe que é ruim. A gente ainda não sabe, a gente está achando que está oferecendo o melhor e não é o melhor. Não é assim que acontece muitas vezes, na amizade, em família. A gente pensa que está fazendo o melhor. Com essa história de amor, 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 a gente está às vezes estragando os nossos filhos, está super protegendo, está criando eles numa bolha, não permite eles fazerem nada. Os meus não, tem um amigo meu que tinha uns filhos, quando eles começaram a ir para a escola, eles falaram assim, olha, a gente quer ir na escola sozinho, viu? Porque esse negócio de ir com esse Del Rey aí não tem nada a ver. Esse carro tá caindo aos pedaços, faz uma vergonha lascada na frente da escola, eles têm que empurrar. Na frente da escola, eles entravam correndo, meu amigo falava, né, que eles entravam dentro correndo, e aí o carro não funcionava, aí tinha que algum outro pai ajudar a empurrar. Ah, você que é o pai daquele o seu pai é aquele que tem o Del Rey, né? Então eles queriam ir sozinhos. E aí a gente começou a permitir eles irem sozinhos, mas no começo a gente ia atrás dos postes, assim, olhando, sabe? Ia seguindo eles atrás do poste. Parece aqueles desenhos, sabe aqueles desenhos que vai correndo assim, fica atrás do poste, e parece que ninguém tá vendo, né? Aí vai no outro poste, assim, para ver se eles chegam direitinho onde tem que chegar, não é? Mas aí você vai algumas vezes, percebe que eles conseguem ir, e hoje, quantas e quantas pessoas não permitem? Eu tenho sobrinhos que nunca andam de ônibus, nem sabem o que é metrô. Tem pessoas na família que vivem assim dentro de uma bolha. Tem que levar, tem que buscar, aí tem tal hora, tem que fazer, tem que acontecer. Não dá liberdade. Mas pode acontecer alguma coisa. Poder acontecer? Claro que pode, mas pode acontecer em qualquer lugar. Não é mesmo? Qualquer lugar pode acontecer. Então, devagarzinho a gente vai entendendo que nem todas as nossas verdades são as verdades absolutas. Nem todos os nossos conceitos são os conceitos absolutos. E é isso que a gente tem dificuldade, às vezes, para aceitar. Porque a gente não... A história do tio, sabe a história do tio? Aquela história do tio que tem opinião. Antigamente a gente ia na casa do tio e a tia falava assim, não fala com ele porque ele está doente nos nervos hoje. A gente não podia falar com ele. Aí quando ele vinha, assim, às vezes vinha sentar na mesa, lá que estava tomando café a turma e tal. Mas escuta, por quê? Porque eu tenho opinião, a minha opinião não muda. Olha só, vai precisar de uma encarnação inteira para mudar uma opinião, às vezes, uma bobagem, né? Vocês já pensaram o desperdício, por exemplo, da pessoa que torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, vai perder uma encarnação inteira para mudar na próxima encarnação, não é? Ter que mudar, já pensaram? Você já conseguiu convencer alguém de mudar de time? É difícil, não é? Mas a gente quer que a pessoa mude de um monte de coisa, né? Mas de time ninguém se arrisca, ninguém dá palpite, deixa ele com o time dele, tá certo? Então, a gente vai percebendo assim, né? Que a nossa opinião muitas vezes não é a mais mâncida, das melhores. Às vezes a outra pessoa sabe, percebe isso.
Mas no caso de Jesus era diferente, eles iam pregar o Evangelho, e o Evangelho é a maior verdade que existe. Mas todos nós estamos capacitados para aceitar a verdade? Jesus já nos disse que conhecereis a verdade vos libertará. Olha só. Mas a gente adora ficar na mentira, né? Porque a gente adora a prisão. A gente é eminentemente escravo, a gente adora ser escravizado. A gente não quer saber de liberdade, nada. Liberdade de pensamento, de ideias. A gente não consegue ainda isso. A gente quer pensamentos mais fechadinhos, mais amarradinhos. A gente quer lidar com um determinado grupo de pessoas. A gente tem dificuldade de lidar com outros tipos de pessoas. Quantas pessoas muitas vezes têm dificuldade de formar amizades, de fazer amizades, conviver com as pessoas. Simplesmente conviver, nem precisa ser tão amigo assim, não é? Mas conviver, uma convivência assim meio tranquila, mediana. Não precisa ser uma convivência, né? Aquela convivência assim muito forte, muito pesada. Mas uma convivência mediana, de fraterna, de amizade que não precisa ser essas amizades amarradas assim, não é? Mas uma amizade tranquila, suave, de respeito, de urbanidade, de amor fraterno, não é? Como a gente tem dificuldade disso? Então, como Jesus nos disse que essa verdade ia haver resistência, como existe, né? Resistência até hoje. A gente resiste muito às verdades do Evangelho, porque as verdades do Evangelho é interessante. Quanto mais a gente vai assim aprofundando nelas, mais a gente vai entendendo que a gente vai ampliando o campo de ação. Quer ver um exemplo? Eu levei uns 20 anos para chegar a essa conclusão. Eu vou ter que falar para vocês em 2 minutos, mas eu levei 20 anos para concluir isso. A oração dominical. Aí tem lá o Pai Nosso, tal, né? Livra-nos do mal. A primeira coisa que a gente pensa é para Deus livrar a gente do mal. Aí um malfeitor no meio da rua, alguém entrar na nossa casa, fazer alguma coisa, mudar a nossa senha no banco, sei lá, fazer um mal para a gente terrível, não é? Olha que conclusão que eu cheguei com a oração dominical. O mal que a gente precisa se livrar não é o mal que a gente possa receber, mas o mal que a gente possa praticar. Sabe por quê? Porque o mal que a gente recebe, de uma forma ou de outra, nós estamos lavando os olhos para seguir adiante. Agora, o mal que a gente pratica, a gente não sabe como é que a gente vai resolver ele. Nem quando, nem como. Olha só. Então, esse é um mal ruim, um mal pesado, um mal difícil para a gente. E quando Jesus fala para livrar-nos do mal, a minha conclusão pessoal é que é um mal que a gente pode fazer para as pessoas. Esse é um mal terrível. Então, se a gente receber um mal por qualquer motivo, não importa, é sinal que a gente tem sintonia, que a gente precisa passar por aquilo. Existem alguns pontos de ligação com a gente. Mas o mal que a gente pratica vai ficar solto aí no ar por um tempo e a gente não sabe como vai resolver isso. Então, que a gente possa não se incomodar tanto, colocar o nosso orgulho e a nossa humildade de vez em quando para conversar. Às vezes uma conversa difícil que a gente tem que ter com uma pessoa, põe eles para discutir antes, como é que você vai se comportar diante dessa situação, né? Aí põe o orgulho e a humildade lá discutindo e vê qual que pode ser melhor na hora da gente conversar esse assunto difícil. Ou num momento desagradável, num momento difícil também, a gente ter presença do Espírito, termos uma organização assim emocional, para que a gente possa lidar com isso com altruísmo, né? Não com banalidade, mas com altruísmo. Sacudir o pozinho do nosso pé quando as coisas não forem como a gente gostaria que fossem ou como elas deveriam ser segundo o nosso ponto de vista, seguirmos adiante, não guardarmos raiva nem rancor, nem sentimentos infelizes com relação a ninguém. Pode ser até aquele cunhado, viu? Não precisa guardar raiva dele não, viu? Do seu genro, não precisa também não. É só bater o pezinho e pronto, seguir em frente. É isso que Jesus recomenda para a gente, não é? E, se possível for, cuidado para não fazermos o mal para quem quer que seja. Se tivermos que receber algum, certamente a gente tem ligação e envolvimento com ele, mas a gente não precisa se ligar a ninguém com nenhum mal que a gente possa querer fazer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine,
Não perca as esperanças. Toda semana tem gente diferente, gente muito boa aqui para falar com vocês, tá bom? É que de vez em quando o Clóvis manda vir aqui que ele não acha mais ninguém, então sou eu que vem, tá bom? Uma ótima semana, uma ótima assistência. E é assim, se a gente conseguir conversar melhor com o Pai, com mais sinceridade, a gente vai ver que muita coisa pode mudar com a gente. Conversa com o Pai lá, ó, que situação que eu estou vivendo aí, olha que coisa. Nossa, olha que beleza, né? Ganhei tal coisa, ó, fica feliz. Não é só na dificuldade. A gente sempre aprendeu a falar com Deus na dificuldade, né? Mas e nas facilidades? E quando a gente está lá festejando, feliz ano novo, né? Ninguém quer saber de prece, é engraçado, né? Que tudo se realize, olha só, tudo. Será possível ser tudo realizado? Ia dar uma desarmonia no universo lascada, né? Porque ali, dos 10 que estão cantando ali, pelo menos uns 8 queriam o dinheirinho da loteria, né? Já pensou se todo mundo ganhasse? Muito obrigado, muita paz, uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano, que é provável que esse ano não volte mais, né? Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine.